olha só, amiguinho, você concorda comigo que a área da circunferência é πr ao quadrado? Toda vez que eu faço uma alteração no raio, e eu vou calcular a área da circunferência, eu preciso colocar essa alteração entre parênteses para ela também ser elevada ao quadrado. Por exemplo, se eu falo assim, eu aumentei o raio em 10%, o que vai acontecer com a área? Você vai elevar esses 10% de aumento também ao quadrado para saber. É os dois exercícios que eu vou mostrar aqui agora. Por exemplo, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se eu triplico o raio, o que acontece com o volume da esfera? Pausa o vídeo e responda. Olha só, se eu triplico o raio, esse 3 também vai ser elevado ao cubo, porque o raio virou 3R. 3R elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, o volume dela vai ser 27 vezes o que era originalmente, entendeu? Então, assim, cuidado, eu imploro por parênteses, eu nunca te pedi nada, parênteses não faz mal a ninguém, então use e abuse do parênteses nessa situação, beleza? Vai lá assistir, vou deixar linkado aqui também para você ver mais exemplos e criar anticorpos e nunca mais, diga consigo mesmo, nunca mais eu vou cair nessa pegadinha vulgar que tanto o Enem quanto os concursos públicos querem que as pessoas caiam, beleza? Tô te tirando ao lado fundo do poço e te trazendo para a luz do parêntese. O que um parêntese não faz na vida do aluno? O fisiologista francês Jean Paul estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Suponha que um médico, efetuando uma angioplastia, aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. O aumento percentual entre o fluxo por esse vaso está entre... Olha só, isso aqui é uma pegadinha que todas as provas abordam, então muito cuidado, vou tentar explicar o mais calmamente possível. Quando eu falo assim que eu aumento uma coisa em 10%, imagina comigo, eu tinha um raio, ele era 100%, certo? Dele mesmo, 100% de raio. Porque se eu corto aqui, fica 1R, certo? Aí, se eu for aumentar ele em 10%, eu vou ficar com 110%, concorda comigo? 110% do raio. Eu corto esses dois zeros andando em cima duas casas com a vírgula. Então, vai ficar 1,10, que é o mesmo que 1,1, certo? Raio. Então, quando eu falo assim, eu vou aumentar uma coisa em 10%, eu multiplico por 1,1 por causa disso. Antes, ele falou o seguinte, que o fluxo de sangue, vou chamar de F, ele é proporcional, aqui ó, diretamente proporcional, ou seja, é igual, aí eu coloco uma constante de proporcionalidade ao raio elevado à quarta potência. Falou assim, ó, a quarta potência da medida do raio. Então, eu vou pegar esse raio e vou elevar à quarta potência. Aí agora, ó, antes o meu raio era 1, certo? Ele era 100% de si. Agora, o meu raio é 1,1 R elevado à quarta potência, porque ele aumentou em 10%, certo? Esse 1,1 tem que estar dentro do parêntese, pelo amor de Deus, certo? Aí, olha só, eu vou pegar o número 1,1 e vou elevar à quarta potência. Isso significa multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho aqui, ó. 1,1 vezes 1,1 é 1,21. Por quê? 11 vezes 11 é 121. Então, 1,1 vezes 1,1 vai ser 1,21. Beleza? Aqui também. Aí, agora, eu vou fazer 1,21 vezes 1,21 em off. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ter esse número aqui, ó. Se aqui tem 2 casas com a vírgula e aqui 2, eu vou andar 4 casas com a vírgula. Então, agora, o meu número aqui, 1,1 elevado à quarta potência, ele é 1,46 e uns quebradinhos. Então, o meu fluxo vai ser, eu trago esse número para frente, 1,46 uns quebradinhos, vezes a constante K, né, de proporcionalidade, e o R aqui elevado à quarta fica R à quarta. Antes, né, antes do cara fazer a cirurgia, eu tinha 1 vezes essa cambada toda. Agora eu tenho 1,46, essa cambada toda. Esse número 1,46, se eu ando ele 2 casas com a vírgula, fica a fração 146 sobre 100. Fração com denominador 100 é porcentagem. Então, se eu tinha 100% do raio antes, né, do fluxo antes, e agora eu tenho 146%, é porque eu aumentei entre 46% e 47%. Beleza? Uma outra questão, não é do Enem, mas poderia ser, certo? E para abordar isso aqui, eu gosto de abordar sempre 2 questões para você aplicar a mesma teoria naquela prática, para você entender tintim por tintim nos seus mínimos detalhes, tá? Olha só, uma empresa comercializa biscoitos em embalagens no formato cilíndrico. Para aumentar o volume de biscoitos por embalagem, é preciso aumentar o raio da base em 10%. Igualzinho ao anterior. O volume do cilindro é o produto da área do círculo pela altura. Obviamente, você multiplica πr ao quadrado, multiplica pela altura. Considerando que a empresa não mudou a altura da embalagem, o volume de biscoitos da nova embalagem aumentou quantos por cento?
Analogamente ao exercício anterior, se eu aumentei 10% no raio, vamos pensar o seguinte, antes eu tinha 100% do raio. Todo número é 100% de si mesmo. Se eu aumento em 10%, eu fico com 110% do raio, ando duas casas com a vírgula aqui, fica 1,1R. Beleza? Aí minha situação era a seguinte, antes eu tinha um volume de πr ao quadrado vezes a altura, que é o volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Agora, o que acontece? No lugar desse raio, eu não vou colocar raio, eu vou colocar 1,1 raio, que é um raio aumentado em 10%. Só que eu imploro, faça isso entre parênteses, correto? Entre parênteses. Eu aumentei a fórmula aqui para todo mundo enxergar. Aqui eu vou colocar 1,1R. Certo? Esse 1,1R vai ser elevado tanto 1,1 quanto R ao quadrado. Por isso que eu estou implorando pelo parêntese, entendeu? Que eu sou uma pessoa bem mexicana, por isso que eu imploro as pessoas para colocar parêntese nos números. Não custa nada, né, velho? Você pôr um parêntese ali. 1,1 vezes 1,1, faça no cantinho. Se fosse 11 vezes 11, ia dar 121. 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21. Entendeu? Então isso aqui vai ficar só 1,21 R aqui elevado ao quadrado, o π e o h. Eu vou trazer esse cara para frente para ficar nítido o que está acontecendo aqui, ó. 1,21 π R ao quadrado H. Antes o meu volume era 1, o 1 tá aqui. O número 1 é o número 100%. Basta eu multiplicar em cima e embaixo por 100. O número 1,21 é 121%. Basta eu multiplicar ele em cima e embaixo por 100, que eu não altero, né? É como se eu estivesse dessimplificando uma fração, entendeu? Multiplicar em cima e embaixo não altera o valor da fração. 1,21 vezes 100 vai dar 121. E o 1 aqui de baixo vezes 100 vai dar 121. Isso aqui, ó, é 121%. Divisão por 100 é porcentagem. Divisão por 100, porcentagem. Entendeu? Então, se ele antes era 100% e agora ele é 121%, ele aumentou quanto? 21%, letra D. Uma pegadinha manjada, as pessoas acham que é a letra A. Entendeu? Ou então a letra B, que associa esse 11 com 1,1 do raio. Enfim, as pessoas erram isso aqui horrivelmente. Por favor, não faça isso consigo mesmo, amiguinho da Rede Globo. Overseas, then we gon' go.